Beleza, agora sim. Na nossa última aula, eu estava falando sobre. Caindo tudo aqui. Eu estava falando sobre os Estados Unidos, estava falando sobre a Constituição dos Estados Unidos e estava trabalhando a partir da Suprema Corte. E eu estava justamente falando da criação da política de cotas, né, nas universidades, que começou com a Suprema Corte, aí veio aquele plano Filadélfia, né? Beleza, para a gente terminar esse assunto, a corte progressista, essa Suprema Corte mais progressista, em que vai ter o caso Brown e etc., que é a chamada Corte Warren, que é esse cara que foi o presidente da Suprema Corte durante esse período, ela finaliza mais ou menos no começo dos anos 70. O Warren, na verdade, ele se aposenta um pouquinho antes, mas a gente ainda pode falar ali de uma corte nesse mesmo formato até mais ou menos o começo dos anos 70. Já no final dos anos 70 e durante todos os anos 80, a Suprema Corte ela vai se tornar cada vez mais conservadora. Aí, começo dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, ela se abre um pouco mais de novo, e hoje, de novo, ela é uma corte extremamente conservadora. E aí, em 78, chegou esse caso da Universidade da Califórnia, UCA aí, versus Bake. Esse é um caso que ele é muito polêmico, porque é um caso em que esse cara, ele alegava que ele não tinha passado no curso de medicina da Universidade da Califórnia, porque ele foi prejudicado pelo sistema de cotas. Né? Ele alega que sofreu, portanto, uma discriminação reversa e que a pessoa que ficou com a vaga dele era uma pessoa negra que estudou numa escola de mesmo nível da escola que ele estudou. Portanto, a política de cotas ela teria um problema, né? Porque ela estaria discriminando pessoas brancas e tal, enfim. A Universidade da Califórnia, nesse momento, ela reservava 16% das vagas para pessoas negras, ou seja, os outros 84% eram para qualquer pessoa, enfim. A Suprema Corte, então, ela ficou bastante dividida com relação a essa questão, porque havia uma ideia de que as cotas não podiam ser questionadas, que as cotas eram tipo isso. E aí, o Powell, que é um cara conservador, ele desempatou o julgamento e percebam, ele declarou inconstitucional o sistema de cotas, não porque ele vai dizer que o sistema de cotas era ruim, é ruim, mas o argumento dele era de que a Universidade da Califórnia, ela simplesmente criou o sistema de cotas, mas não disse quais os objetivos desse sistema, em que medida que esse sistema, especificamente de cotas, iria contribuir para tornar a sociedade mais diversa, enfim. Porque com todos os demais critérios, o critério de selecionar alguém que joga futebol, dar uma bolsa para alguém que joga futebol, o critério de selecionar alguém que teve atividades extra-classe, tudo isso tinha justificativa. E a ideia lá do Powell é de que, nesse caso, a cota, ela não mostrava, a Universidade da Califórnia não mostrava em que medida que a criação desse critério, com 16% especificamente, em que medida que ele aumentaria a diversidade cultural entre os alunos, né? E também porque o critério das cotas, ele não era combinado com outros critérios, como eu estou colocando ali, em Harvard, por exemplo, a cota ela era combinada com outro critério, por exemplo, das notas, por exemplo, de atividades extracurriculares, etc. A cota estava isolada e tal. Foi a primeira decisão em que a Suprema Corte reviu o sistema de cotas desde que ela mesma havia, de certa maneira, criado isso uma década e meia antes, né? E aí, o Bake, ele acabou conseguindo... ele foi vitorioso na ação e tal, mas, ao mesmo tempo, a Suprema Corte também vai dizer
que as universidades têm liberdade para estabelecer lá os seus critérios, e que as cotas eram apenas mais um critério e tal. Enfim. Mas esse caso foi o primeiro caso em que houve aí o primeiro baque da política de cotas. Essas questões de cotas, elas vão ficar durante todos os anos 80 e 90, a Suprema Corte não aceitava mais casos envolvendo cota, ela entendia que essa é uma questão que não deveria ser tratada pela Suprema Corte, mas ela vai voltar nesse caso, nessas questões em 2003, nesses dois casos, e depois em 2013, para estabelecer a posição atual dela sobre isso. Ou seja, que as cotas, dentro de um sistema, que eu estou colocando aí, sistema global, como eu falei na aula passada, as universidades americanas elas têm vários critérios que elas usam de seleção. A nota do vestibular deles, mas também uma série de outras coisas. Então, as cotas inseridas nesse sistema global de admissão, beleza, mas, vai dizer a Suprema Corte, não deve haver um número fixo de pontos ou outras vantagens que devam automaticamente beneficiar pessoas em razão da sua raça, entre aspas, tá? Então, assim, ao longo dos anos, o que a gente vai percebendo é que, na sociedade americana, cada vez mais existe essa ideia de que as cotas já cumpriram a função para a qual elas foram criadas e que, portanto, elas não seriam mais necessárias, etc, etc. Tá? Então, há um processo aí de retração cada vez maior com relação às cotas. Tá? O caso do Texas mesmo é um caso muito interessante, porque não é esse caso aqui, mas no estado do Texas, como eles se recusavam a a permitir que negros entrassem na Universidade do Texas, eles criaram uma universidade para negros. Teve até um professor que esteve na UFOP umas 2 vezes já, que ele é dessa universidade para negros, né, quando a universidade foi criada, ainda no regime de apartheid. Ok? Todo mundo aí? Beleza. Vamos passar para outro tópico, então. Uma discussão muito longa na história da Suprema Corte é sobre se a Suprema Corte deve se enfiar em questões políticas, em questões de autoindagação política. E aí a gente vai ter, durante toda a história da Suprema Corte, períodos de maior ativismo, como esse, por exemplo, essa época em que a Suprema Corte vai decidir o caso Brown, por exemplo, e períodos de maior autocontenção, chamada em inglês de self-restraint, né? Períodos em que a Suprema Corte vai preferir não falar sobre questões polêmicas, como aborto, pena de morte. Durante todos os anos 80 e 90, por exemplo, a Suprema Corte ela evitou falar sobre questões como pena de morte, por exemplo, ou mesmo aborto. Então, são períodos de maior autocontenção em que a Suprema Corte vai entender que essas são decisões que devem ser tomadas pelo legislativo, seja ele federal ou sejam os legislativos estaduais. Um primeiro momento de ativismo judicial bastante conhecido da Suprema Corte foi a chamada Era Lochner. E esse é um período de um ativismo conservador, na verdade, da Suprema Corte. Por isso chamado, inclusive, também de governo dos juízes. E esse período chamada Era Lochner, ele começa mais ou menos no começo do século XX e vai até a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, e o plano de recuperação econômica proposto pelo presidente, que vocês conhecem, chamado New Deal. E o que foi esse período da Era Lochner? O nome é atribuído, na verdade, a um caso que a Suprema Corte decidiu, mas igual a este caso, vão ter vários casos, por exemplo, em que a Suprema Corte vai declarar inconstitucionais leis que tratavam de medidas típicas do estado de bem-estar social. Ou seja, a Suprema Corte, no começo do século XX, ainda tinha aquela cabeça tipicamente do Estado liberal, de liberdade econômica, de não interferência do Estado
né, na economia, nas relações de trabalho, nas relações de mercado e tal, mas os Estados Unidos estavam passando por uma mudança paradigmática do Estado liberal para um estado de bem-estar social, ainda que o estado de bem-estar social americano sempre tenha sido muito tímido. Ainda assim, as primeiras leis que o Congresso americano, as leis que o Congresso, ou o Congresso dos Estados Unidos, ou legislativos estaduais, municipais, aprovavam, falando, por exemplo, sobre redução da jornada de trabalho, fixação de salário mínimo, tabelamento de preços e etc., a Suprema Corte sistematicamente declarava essas leis inconstitucionais. Por isso, o nome governo dos juízes, numa crítica de que quem estava governando os Estados Unidos não era nem o executivo, nem o legislativo, mas o judiciário. Ok? Ou seja, a Suprema Corte ficava meio que como um terceiro tempo aí da discussão política. A questão passava pelo legislativo, passava pelo executivo e depois ia para a Suprema Corte, quase que, né, meio que automático aí. E isso é visto de maneira bem crítica na história constitucional americana. E é importante a gente chamar a atenção disso, porque quando a gente fala sobre ativismo judicial no Brasil, a gente normalmente pensa no ativismo progressista. A gente normalmente pensa no judiciário pegando a Constituição e mandando aplicar a Constituição, enfim, mandando o legislativo, o executivo fazerem determinadas coisas em cumprimento à Constituição. Desculpem. E a gente acha isso uma coisa muito legal. Mas é importante a gente chamar a atenção de que o ativismo ele também pode ser conservador, como é esse caso aqui. Durante esse período, a Suprema Corte vai inventar um negócio chamado devido processo legal substantivo. Nós já falamos sobre devido processo legal anteriormente. E vocês lembram o que é devido processo legal? O que significa devido processo legal? Alguém? Isso. Então, a ideia do devido processo legal é de que uma pessoa, para ela ser julgada, ela tem que ser julgada de acordo com a lei que existia ao tempo dos fatos, ou seja, se vier uma lei depois, essa lei não me atinge, e que o juiz tenha que ser previamente também constituído por lei. Tá certo? Esse conceito de devido processo legal mais antigo é chamado de devido processo legal adjetivo. Adjetivo, porque o juiz vai fazer apenas uma análise formal. Ou seja, existia lei ao tempo dos fatos? Qual lei era a lei que existia na época em que foi praticado aquele fato, que aconteceu aquele fato? O juiz que está julgando a causa, ele também é previamente constituído? Então, beleza. Terminamos a análise aqui. O que a Suprema Corte vai criar nesse período, que é o chamado devido processo legal substantivo ou material, é que o juiz, na hora de julgar o caso, ao invés de simplesmente verificar se existe a lei, quando ele identifica que existe a lei adequada para o caso, ele, além disso, ele também vai fazer uma avaliação sobre o conteúdo dessa lei. Não exatamente para dizer que essa lei é inconstitucional porque a Constituição diz X e a lei diz o contrário. Mas o problema aqui dessa história é de que o judiciário ele vai começar a avaliar se a lei é razoável. Opa. Enter aqui sem querer. Se a lei é razoável, sim. A lei ela cumpre os objetivos dela, a lei ela é boa ou ela é ruim, a lei ela, enfim, uma análise, na verdade, extremamente subjetiva, e aqui também a crítica ao ativismo judicial, porque a análise deixa de ser muitas vezes técnica do direito e passa a ser uma análise subjetiva.
ou uma análise baseada em outros conhecimentos. Então, por exemplo, a Suprema Corte Americana declarava inconstitucionais as leis de redução de jornada de trabalho, por exemplo, alegando que isso traria prejuízos econômicos para as empresas. Ou considerava inconstitucional a lei que fixava um preço máximo de um produto, tabelamento de um produto, porque isso violaria a liberdade de mercado. Então, sim, Andressa, então, você abre margem, então, para que as decisões não sejam feitas mais com base em argumentos de direito e passem a ser feitas em argumentos fora do direito. E aí, é claro, você acaba caindo em decisões com forte carga ideológica. Ok? Um exemplo que, para a gente atualizar essa questão, um exemplo que me parece bastante exemplificativo disso no Brasil, em tempos recentes, foi quando o STF mandou que deu uma decisão relativizando a presunção de inocência, dizendo que pessoas que já tivessem sido condenadas em primeira e segunda instância já deveriam ficar presas, ainda que elas ainda estivessem recorrendo. Se vocês se lembram disso, vocês viram isso lá atrás. Há uns anos atrás, uns 3, 4 anos, isso foi bastante falado. E o argumento que os ministros do STF utilizaram, os argumentos eram coisas do tipo, os caras que têm dinheiro, eles conseguem contratar bons advogados que ficam recorrendo indefinidamente até que o cara nunca vai preso. Tá certo? Esse foi um dos argumentos aí que foram utilizados pelos ministros da STF na época. E qual que é o meu problema com esse argumento? É que esse argumento não é jurídico. Tá certo? Isso não é jurídico. Essa é uma questão. É fato que pessoas que têm bons advogados e tal, elas conseguem ficar enrolando e não serem presas? Sim, isso é fato. Só que essa não é uma discussão de direito. Tá certo? O meu problema, ou o problema com o devido processo legal substantivo, que é algo que é muito utilizado no Brasil, vem sendo muito utilizado no Brasil nos anos para cá, é que a discussão deixa de ser jurídica e ela passa a ser qualquer outra coisa. Tá? Ou quando o STF decide assim, eu não vou conceder esse direito, porque se eu conceder esse direito para fulano de tal, trocentas mil outras pessoas também vão pedir a mesma coisa. De novo, eu estou decidindo não com base no direito, eu estou decidindo com base, aí no caso da minha bola de cristal. O judiciário não pode decidir um caso pensando, eu não vou conceder isso daqui, porque senão isso vai ter repercussão negativa para outras pessoas. Não é análise, isso não é uma análise que o judiciário deve fazer. Você deve conceder o direito para a pessoa se a pessoa tem direito. Beleza? Deu para entender aí? Ok. E o que acontece? O que vai acontecer quando a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, o presidente dos Estados Unidos ele cria uma série de medidas para reaquecer a economia, para colocar a economia dos Estados Unidos de novo nos eixos, porque ao contrário do que os liberais disseram, o mercado não se regulava a si mesmo, não resolveu seus próprios problemas, o Estado teve que intervir, né? E aí é o começo da história do Estado de bem-estar social, na verdade. E o presidente americano, ele criou um pacote chamado New Deal. Vocês estudam isso nas suas aulas de história, né? Vocês sabem falar alguma das medidas aí do New Deal? Alguém lembra alguma das coisas? Eu lembro de uma das coisas, mas porque eu li naquele livro da Justiça, sabe? Que foi incentivo às empresas que quebraram, incentivo estatal das empresas que quebraram. Sim, então assim, o governo, por exemplo, ele pagava para as pessoas fazerem,
tinha as filas da sopa, por exemplo, e ele pagava salário para as pessoas fazerem os trabalhos, às vezes, mais idiotas, mas só para a economia de base começar a rodar. Porque a pessoa que ganhava aquele dinheiro do salário, ela não guardava aquele dinheiro num banco, tá? Porque ela passava fome. Estava passando fome, ela pegava aquele dinheiro e comprava comida. Isso aumentava a circulação, né? É o mesmo princípio do Bolsa Família. Né? O Bolsa Família, ele injeta dinheiro na base e isso faz a economia inteira girar. Né? Então, assim, é isso. Então, teve a intervenção direta mesmo do Estado na economia. Princípio de keynesianismo mesmo, né? Como o João Vitor lembra ali. E aí a Suprema Corte dos Estados Unidos ameaçou declarar tudo inconstitucional. Tá? O presidente americano, então, disse o seguinte, beleza, se vocês começarem a declarar as medidas do New Deal inconstitucionais, eu vou fazer um projeto de lei, mandar para o Congresso Nacional para aumentar o número de ministros da Corte. Porque na Constituição americana não se diz quantos são os ministros. Tá? Isso não está na Constituição, está em lei ordinária. Diante da ameaça do presidente da República de aumentar o número de ministros da Suprema Corte, e aí ele indicar pessoas, obviamente, que iriam concordar com os programas do New Deal, né? A Suprema Corte, então, resolveu ficar quieta. Tá certo? Então ela passa de um período de muito ativismo, de um ativismo conservador, para uma fase de self-restraint, de autocontenção. Beleza? Ok. Bom. Durante a Guerra Fria, ainda durante a Segunda Guerra e durante a Guerra Fria, a Suprema Corte dos Estados Unidos ela vai tomar algumas decisões, no mínimo, problemáticas, né? Então, muito dentro de uma política ainda de autorrestrição, conservadora, a Suprema Corte americana vai tomar algumas decisões bastante complicadas. Eu me lembro que, na semana passada, alguém lembrou dos campos de confinamento de nipo-americanos, né, de descendentes japoneses nos Estados Unidos. Né? Cidadãos americanos que viviam na costa oeste, ali na Califórnia, por exemplo, desde que os Estados Unidos, cidadãos americanos descendentes de japoneses, tá? Desde o momento que os Estados Unidos entraram em guerra com o Japão, eles começaram a ser monitorados pelo governo americano, e não satisfeitos com isso, o governo americano criou esses campos de confinamento dos nipo-americanos, né, nipo-descendentes aqui, e eles ficaram meio que presos ali, né, o que violava a liberdade de ir e vir, o que violava trocentos direitos garantidos na Constituição americana. Contra isso, foi feita uma ação. Em 1944, a Suprema Corte julgou o caso Korematsu, que é uma das famílias que ficou presa aí, versus Estados Unidos, e a decisão da Suprema Corte foi de achar que as medidas eram válidas. Já que se estava num esforço de guerra e etc., que as medidas eram válidas. Tá certo? E aí o negócio ficou valendo. Tá? E é uma decisão absurda, é uma decisão absolutamente absurda, mas ficou valendo. Aí a gente entra na Guerra Fria, e durante o período de Guerra Fria, a gente vai ter uma decisão que ela é um ponto fora da curva na história da Suprema Corte Americana a respeito de liberdade de expressão. Em Dennis versus Estados Unidos, um estudante universitário, esse Dennis aí, estudante universitário, ele havia sido processado e condenado criminalmente por distribuir livros ou panfletos de inspiração comunista em uma universidade dos Estados Unidos. E ele obviamente, alegava o quê? Liberdade de expressão. Está garantido na primeira emenda a liberdade de expressão. Né?
A Suprema Corte, quando pega esse caso, ela mantém a condenação do cara. Né? Esse é um caso, talvez um dos únicos casos em que a Suprema Corte decidiu contra a liberdade de expressão. É um caso absolutamente vergonhoso, né? Um caso bastante criticado na história da Suprema Corte, justamente porque a Suprema Corte é a mais aberta do mundo com relação à liberdade de expressão. Eu comentei sobre isso na semana passada. As coisas que são faladas aí nos Estados Unidos e que a Suprema Corte acha que não tem problema nenhum. Mas nesse caso aqui, no auge da Guerra Fria, tipo isso. É exatamente isso. Tá? No caso do Korematsu, vale só uma ressalva, ressaltar uma coisa. Nos anos 90, quando Bill Clinton foi presidente, o Bill Clinton fez um pedido de perdão oficial do governo americano para com os descendentes dos americanos que haviam sido confinados. Tá? Inclusive, um descendente do Korematsu, eu não lembro agora se era o filho ou o neto do cara que foi o autor dessa ação, ele esteve lá com o presidente americano representando ali as famílias de todos aqueles que haviam passado por essa situação. Tá? Bom, em 1954, o Congresso americano aprovou uma outra lei absurda, né, que é o Expatriation Act, a lei da expatriação, que é uma lei que permitia ao judiciário cancelar a nacionalidade de cidadãos americanos se esses cidadãos americanos cometessem atos considerados subversivos, ou seja, se esse cidadão ele defendesse o comunismo, tá certo? Se ele fizesse alguma coisa que pudesse ser considerado aí uma defesa da União Soviética, ou de Cuba, ou do comunismo, alguma coisa assim. Essa lei é totalmente absurda, assim, absurda, né? Pois bem, a Suprema Corte, nesse caso, em 1958, o presidente da Suprema Corte já era o Warren, que eu falei semana passada, né? O Warren, que decidiu, que fez lá a decisão, né? Comandou a decisão do caso Brown. Em 1958, a Suprema Corte americana declarou essa lei, obviamente, inconstitucional. E aqui eu chamo a atenção para o argumento que foi utilizado, que foi a violação da 8ª emenda. Porque a 8ª emenda, ela proíbe penas cruéis, tá certo? E aí isso foi considerado uma violação à 8ª emenda, justamente porque a 8ª emenda proíbe penas cruéis. Beleza? Ok. Bom, aí eu mencionei esse cara, né, o Warren, várias vezes. Vamos falar um pouco sobre alguns dos casos que estiveram na Suprema Corte no período em que esse cara foi presidente da corte. E aqui a gente tem uma questão interessante, porque o Warren, ele é responsável aí pela fase de maior ativismo de ativismo progressista da Suprema Corte americana, né? E aí eu tenho, claro, o Brown versus Board of Education, que é um caso super famoso. Mas, além dele, a gente vai ter alguns casos em matéria processual, e depois eu vou falar sobre algumas questões de direito à privacidade, mas a gente tem alguns casos em matéria processual que vão inspirar legislações no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e algumas dessas coisas vocês certamente já ouviram em filmes americanos, em séries que tratem de questões policiais, de judiciário, enfim. Por exemplo, né, Mapp versus Ohio, 1961, afirmando que provas ilícitas, provas obtidas por meios ilícitos, não podem ser utilizadas. É uma coisa meio óbvia, né? Mas se o Estado, para condenar alguém, ele obtém provas de forma irregular, essas provas não podem ser utilizadas. Certo?
semestre que vem, em Direito Constitucional 1, vocês vão ver justamente essa questão das provas obtidas de forma ilícita, que a Constituição brasileira de 88 também proíbe. O Moro, quando foi ministro da Justiça, até tentou lá no famigerado pacote anticorrupção dele, pacote, como é que é? Das 10 medidas, sei lá. Tentou relativizar isso, mas felizmente isso não foi aprovado. Então, assim, eu consegui que o réu confessasse que realmente matou e tal, mas essa confissão foi obtida com tortura, eu não posso condenar esse cara. Tá certo? Simples assim. Essa outra aqui, Gideon versus Wainwright. O direito que toda pessoa tem a um advogado, e se ela não tiver dinheiro para pagar um advogado, que o Estado tem que fornecer um advogado, todas as vezes em que uma pessoa estiver sendo acusada de algo que possa levar à sua prisão. Tá? 1963. Esse Escobedo versus Illinois, o direito do acusado de consultar um advogado antes de prestar depoimento, né, o direito de uma pessoa sempre ter a presença aí de um advogado. E essas duas decisões aqui, elas meio que se somam para nós chegarmos nessa daqui, que é uma decisão muito importante, ela é paradigmática, tanto é que é aquilo que a gente vê falado em filme, que quando o policial prende o cara, ele fala, você tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal, você tem o direito a um advogado, caso você não possa pagar o Estado vai fornecer, isso é chamado de cláusula Miranda. Essa cláusula Miranda é por causa desse caso aqui, Miranda versus Arizona, 1966, em que a Suprema Corte, então, vai dizer que o preso tem o direito de ser avisado dos seus direitos antes de ser interrogado, e mais tudo isso que eu falei anteriormente sobre a presença do advogado, o direito de ser mantido em silêncio, de permanecer em silêncio e tal. Tá? Então, se a gente tem numa ponta o caso Brown, na outra ponta, a gente vai ter um outro caso extremamente famoso, assim, muito famoso, na Suprema Corte Americana, que é o caso do aborto, do Roe vs. Wade, o primeiro caso aí em que a Suprema Corte vai declarar ilegais as leis que proibiam o aborto. Mas eu vou falar disso quando eu estiver falando no próximo aqui, direito à privacidade. Eu vou explicar o caso Roe daqui a pouco. Eu falei da Corte Warren, né, que foi nesse período aqui de 54 até o final dos anos 60, e 73 ainda é influenciado pelo Warren, mas ele já não era mais o presidente da corte. E aí, como eu falei com vocês, a partir dos anos 80, a Suprema Corte Americana, presidida pelo Rehnquist, ela é conhecida como corte, com o nome dele, né, como presidente, e é uma corte extremamente conservadora, durante todos os anos 80, enfim. Bom, um capítulo extremamente importante na história do direito constitucional americano, que passa pela Suprema Corte, é o chamado direito à privacidade. O que é direito à privacidade? Quem pode me dar uma pista aí? Hein, gente? Inviolabilidade, proteção à vida privada. É isso, passa por aí. Né? A inviolabilidade da vida privada, um espaço em que você tem o direito de não ser importunado, seja pelo Estado, pelo poder público, seja por outras pessoas. Certo? O direito à privacidade, que é uma coisa extremamente importante na história americana, né? Os americanos são extremamente individualistas, assim, e não estou falando isso no mau sentido, não, eles realmente têm uma coisa muito grande com essa ideia de eu ser protegido na minha privacidade e tal, e isso surge
não a partir da Constituição, ou pelo menos a Constituição americana, em lugar nenhum fala em um direito à privacidade, né? O direito à privacidade, ele é um chamado direito construído, ele é um direito decorrente, ele não está expresso na Constituição americana, ele foi sendo construído pela própria Suprema Corte. Esses direitos que vão surgindo a partir da Constituição, mas que não estão, o nome, né, o nome deles não está expressamente dito ali, são chamados de direitos não enumerados. E aí os americanos, muito por causa daquela emenda número 9 que eu falei na aula passada, eles têm essa ideia de que o rol de direitos fundamentais, ele não está fechado na Constituição. Ou seja, a partir da Constituição, eu posso criar ou evidenciar, se você quiser, novos direitos fundamentais. A privacidade é um deles, tá? Um dos primeiros casos em que há essa reclamação, né, da contra-interferência indevida do Estado é esse caso aqui de 1928, esse Olmsted aí versus Estados Unidos. Mas o caso que vai dar o contorno melhor sobre o direito à privacidade vai ser, por exemplo, esse aqui, o Stanley versus Georgia, de 1969. Então, havia uma lei que proibia as pessoas, quer dizer, se você comprasse uma revista de mulher pelada, por exemplo, ok, você pode comprar, mas você não podia exibi-la na rua. Tinha que comprar, igual às vezes antigamente se vendia em banca de revista, ela é colocada num saco, numa sacola preta, para que ninguém visse, né? E era considerado crime, então, você exibir isso publicamente. E aí, em Stanley versus Georgia, a Suprema Corte vai dizer sobre isso, né, que os direitos e liberdades que os pais fundadores buscaram assegurar, eles devem proteger os americanos em suas crenças, seus pensamentos, suas emoções e suas sensações, seus sentimentos, né? Esses direitos fundamentais conferem contra o Estado o direito de ser deixado sozinho. E aqui vem a fórmula do direito constitucional americano em relação ao direito à privacidade. Direito à privacidade é esse direito de ser deixado sozinho, esse right to be let alone. Este direito é o mais amplo, né, mais compreensivo dos direitos e o direito mais valorizado pelo homem civilizado. Então, vocês vejam o quanto que a Suprema Corte Americana, o valor que a Suprema Corte Americana está dando ao direito à privacidade. Esse direito de ser deixado sozinho, esse direito de você não ser importunado na sua vida privada, seja pelo Estado, seja por outras pessoas. Ok? Então, Stanley versus Georgia, ele é um paradigma aí nessa questão, né? É curioso, né? O nome é esquisito, é o direito de ser deixado sozinho, mas é esse o nome, que acabou colando, né? Tem um caso parecido com esse, em que a discussão envolve pornografia também, que existe um filme da minha época de adolescente. Esse filme ele é antigo, ele é lá dos anos 90, e que ele se chama O Povo contra Larry Flynt. Vocês já ouviram falar nesse filme? Acho que o Flint dele escreve assim. Agora não sei se o Flint dele é com Y ou com I mesmo. Mas enfim. Esse filme, ele é baseado num caso real. Ele é baseado num caso que é o caso do cara que era dono... Flint é com Y. O cara que era dono da revista Hustler, que tem ele no YouTube. Dá para assistir ele no YouTube pago aqui, R$5,90. Mas o cara, ele é dono de era uma revista que fazia concorrência com a Playboy, era tipo uma revista Playboy. E aí ele então foi processado criminalmente por causa de umas matérias que ele havia publicado na revista sobre um pastor e tal, e a própria existência mesmo da revista de mulher pelada, né?
E aí, ele, então, argumenta em sua defesa que proibir a revista, punir a revista, seria violar a primeira emenda, seria violar o direito à liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Tá? E aí, sem querer dar spoiler sobre o filme, mas ele ganha essa ação, baseado na ideia de, justamente, de liberdade de imprensa para publicar foto de mulher pelada. E é isso. Sim. Tá? Caso bastante curioso. De novo, o que vai ter aqui é a discussão sobre o direito à privacidade e a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Tá? Se vocês conseguirem, de repente, baixar esse vídeo, esse filme em torrent, tal, gratuitamente, vale a pena. É um filme divertidinho aí, pipoca, para ver a discussão jurídica do processo e tal, em torno do caso. Esse cara, inclusive, morreu há poucos anos atrás. Aliás, não, ele morreu esse ano. Em 2021. Ele morreu esse ano, o Larry Flynt. Já achei que tivesse tido mais tempo. No tempo que existia a locadora, né? A gente tá falando já de uma coisa que nem existe mais, eu acho, né? Enfim. Mas essas mesmas leis, são essas mesmas leis que proíbem as pessoas de andar com bebida alcoólica aparente, né? Se você comprar uma cerveja, você comprar uma garrafa de uísque, alguma coisa assim, você não pode andar com isso na rua. Andar com isso na rua tem que estar dentro de um saco de papel, por exemplo, né? Então que você vê aqueles mendigos e tal com a bebida dentro do saquinho de papel, porque você exibir a bebida viola a lei, né? É isso. Típica, eu acho que eu comentei sobre isso quando eu falei lá do estado de bem-estar social, né? É uma típica medida do estado de bem-estar social, para não incentivar as pessoas a beberem, tal, tal, tal. Aqui a gente não tem esse tipo de coisa. Mas isso existe em vários países da Europa também, né? Esse tipo de proibição de você exibir bebida alcoólica na rua. Né? Tudo bem. Então, se vocês tiverem curiosidade, esse é um filme... Ele é um filme de 96. Foi lançado em 96. É um filme interessante. Bom, esse caso é de 69. Eu acabei colocando ele primeiro aqui fora da ordem, mas é porque ele é o leading case, ele é o caso paradigma sobre o direito à privacidade. Mas seguindo aqui a ordem cronológica, vocês vão ver o quanto que os americanos são totalmente malucos, né? O quanto que eles são totalmente pirados. Olha só, em 1965, ou seja, já na segunda metade do século XX, a Suprema Corte, em Griswold vs. Connecticut, a Suprema Corte teve que ser chamada para declarar inconstitucional a lei desse estado de Connecticut que proibia o uso de anticoncepcionais. E percebam, eu não estou falando de uso de anticoncepcionais para as pessoas em geral. Ela proibiu, para as pessoas solteiras, por exemplo, ela proibia o uso de anticoncepcionais mesmo para pessoas casadas. Mesmo que fossem pessoas casadas, não podiam usar anticoncepcional. Vocês fazem alguma ideia de onde é que vem a inspiração dessa lei? Por que proibir pessoas, mesmo que casadas, de usar anticoncepcional? Igreja. É isso. Né? Porque há uma ideia, aquela típica ideia de que o sexo é feito só... Exatamente, sexo é só para reprodução. Então, se duas pessoas que são casadas estão transando sem ser para ter filho, tá errado. Né? Exatamente isso. Mas percebam o quanto que isso é maluco, imaginar que os Estados Unidos da América, em 1965, né, ainda tinha esse tipo de estado que falava esse tipo de coisa maluca. Né? Uma década depois, ou na década seguinte, né, em Eisenstadt versus Baird, olha só, a Suprema Corte vai decidir, também em nome do direito à privacidade, que duas pessoas adultas tendo relação sexual, mesmo não sendo casadas, isso não é crime. Tá certo? Então, que um homem e uma mulher, aqui ainda estamos falando, né, de relações heterossexuais, então que o direito da pessoa, casada ou não, ter privacidade conjugal.
clara, que na verdade o que estava sendo discutido aqui era que pessoas foram processadas criminalmente porque ficou provado que elas tinham tido relações sexuais, só que elas não eram casadas. Em 1972, foi que a Suprema Corte Americana foi declarar que essa lei ela era inconstitucional. É exatamente isso. Fornicação. Agora, percebam, isso é algo religioso, mas isso acaba indo para dentro de uma lei. Uma coisa que é absolutamente, uma discussão que é absolutamente religiosa e acabou indo parar numa legislação estadual. Tá? Eu acho tudo isso muito surreal. Né? Em 77, aqui não é da Suprema Corte Americana, é da Suprema Corte de New Jersey, a Suprema Corte de New Jersey vai dizer a mesma coisa, que é inconstitucional a lei que restringir relações sexuais heterossexuais entre adultos solteiros. Tá? Bom, aí a coisa continua evoluindo. Então, depois da Suprema Corte decidir sobre o direito à privacidade, tem um gap aqui, tem um buraco aqui, que eu só queria lembrar o seguinte. Aqui nós estamos falando de 1972, 65, né? Tirando essa aqui que é de Nova Jersey, mas 62, 65. Em 73, se vocês quiserem, né, colocar aqui na ordem, também sobre o direito à privacidade, a gente vai ter Roe vs. Wade, 1973. Eu não estou colocando Roe vs. Wade aqui porque a questão do aborto vai ser um capítulo à parte na história da Suprema Corte. Tá? Mas só para a gente poder encaixar aqui, em 73, quando a Suprema Corte decide que é inconstitucional a lei que proíbe o aborto, ela se baseia no direito à privacidade. O direito ao aborto, ele não foi baseado numa ideia de liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo, por exemplo. Ele é baseado e é citado como precedente para Roe vs. Wade, é citado esse caso aqui, ó. Stanley versus Georgia é citado como um precedente para sustentar o direito ao aborto. Ok, gente? Os Estados Unidos são bastante curiosos, então, nesse sentido, porque o direito ao aborto ele não vai aparecer como uma coisa do direito das mulheres a usar seu próprio corpo, alguma coisa assim. Ele é utilizado, na verdade, como ele é consagrado, na verdade, como um direito que decorre do direito à privacidade. Tá? Ou seja, que é uma interferência indevida do Estado sobre a vida da mulher, proibi-la de fazer o aborto. Ok? Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela havia, então, declarado que pessoas podiam usar anticoncepcional, pessoas podiam fazer sexo, homens e mulheres podiam fazer sexo, isso não é crime, e que mulheres podiam até fazer aborto, e que isso não é crime, por causa do tal do direito à privacidade. Aí, a gente chega nos anos 80, e a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela vai dar uma decisão péssima, né? Porque não seguindo, justamente, contrariando seus próprios precedentes, em Bowers versus Hardwick, que vejam que é uma decisão que foi muito polêmica, muito dividida, 5-4, em 1986, a Suprema Corte, não seguindo seus próprios precedentes sobre direito à privacidade, ela vai considerar válida, constitucional, a lei que considerava crime relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, com o nome de sodomia, como essas leis eram chamadas, leis contra a sodomia. De novo, um termo que vem da religião, de uma leitura totalmente enviesada, diga-se de passagem, mas sem querer entrar na discussão teológica, né? Mas de uma decisão totalmente enviesada. A Suprema Corte, então, ela vai argumentar na decisão, em Bauer versus Hardwick, a Suprema Corte vai argumentar que
o Estado proibir relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, que isso está as bases, as raízes dessa lei estão na formação cristã dos Estados Unidos, e que nós não podemos negar essa formação cristã, essas raízes cristãs, né? E, portanto, que o legislador poderia sim fazer uma lei desse tipo, porque ele estaria fundamentado em toda uma tradição cristã que foi a base com a qual o país foi construído. É mais ou menos por aí que a Suprema Corte constrói seu argumento. Tá certo? Ok? A grande questão aqui é que ela não está sendo coerente com seus próprios precedentes. Porque percebam, se ela já tinha dito uma década antes que as pessoas podiam transar e que o Estado não podia se meter nessa história, como é que uma década depois ela vai dar uma decisão diferente disso? Porque, na verdade, nesse caso aqui, eram 2 homens. O caso aqui era literalmente de 2 homens. Tá certo? Num processo, gente, num processo horroroso, num processo pavoroso, porque a polícia recebeu uma denúncia de que havia 2 caras tendo sexo no apartamento de um deles. Então, um cara chamou o outro para dentro do apartamento dele, os 2 lá trancados. E aí a polícia recebeu uma denúncia e aí usou exatamente. Freud explica. E provavelmente ainda devia estar querendo, na verdade, fazer exatamente a mesma coisa, né? Uma pessoa, então a polícia entrou com a acusação, com a desculpa de que tinham feito uma denúncia de que o cara, o dono do apartamento, estava com fitas de vídeo, VHS, sei lá, que fita que existia nos anos 80, devia ser fita de videocassete, ilegais, né? Pirata, uma coisa assim, e aí a polícia, então, usando a desculpa, invadiu a casa e prendeu os caras. É isso, né? Exatamente isso. Sim. Essa decisão, ela é muito criticada. É daquelas decisões que ela é muito criticada. Tanto que o Scalia, um dos ministros conservadores da Suprema Corte, o Scalia, anos mais tarde, ele foi perguntado sobre essa decisão e ele tentou defender a decisão, mas assim, depois eu vou colocar a entrevista dele para vocês lá nos materiais, a entrevista que ele deu para um pessoal aqui no Brasil. E aí ele tenta defender essa decisão, mas assim, é patético, ele não consegue provar por que todos os precedentes que permitiam até que uma mulher fizesse aborto, olha só, com base no direito da privacidade, a Suprema Corte americana tinha permitido que mulheres pudessem fazer aborto, né? Mas não permitia que as pessoas pudessem transar. Assim, é surreal o negócio, né? Bom, aí, uma década depois, aliás, literalmente 10 anos depois, a Suprema Corte começa a melhorar essa história, né? Em Homer versus Evans, a Suprema Corte americana está discutindo uma emenda constitucional, não lembro agora de qual estado, não lembro se era da própria Califórnia mesmo, mas foi aprovada uma emenda numa Constituição estadual que proibia estados e municípios de criarem qualquer medida, qualquer política protetiva a pessoas homossexuais. Tá? Então, vamos lá, gente, só não distraiam aí, só para vocês me acompanharem aqui. Se eu ficar vendo os comentários de vocês, eu acabei me perdendo aqui. Vamos lá. Aí, a Suprema Corte, então, ela declarou essa lei inconstitucional, essa emenda à Constituição Estadual inconstitucional, alegando que ela violava não só o direito à privacidade, mas também o direito à igualdade, à isonomia, porque ela trazia tratamentos assimétricos a grupos identitários que os colocavam em pior situação,
o que contrariam. Vamos lá. A Constituição americana diz que, na emenda número 9, que a Constituição não pode ser interpretada de forma a colocar determinados grupos em pior situação. É justamente com base na emenda número 9 que a Suprema Corte, por 6-3, ou seja, que não foi unânime, considerou essa emenda inconstitucional. Ela considerou essa emenda inconstitucional, mas o precedente Bowers versus Hardwick ainda estava valendo. Tá? A Suprema Corte só vai revogar Bowers versus Hardwick em 2003. Os Estados Unidos da América entraram no século XXI tendo estados ainda considerando crime relações sexuais em pessoas do mesmo sexo. Esse é um dado, isso aqui é muito surreal. Porque eu não estou falando da Arábia Saudita, tá certo? Estou falando do Irã, não estou falando da China, nem de Cuba, né? Eu estou falando dos Estados Unidos da América, o maior produtor de cultura, da maior indústria cultural do planeta. Em 2003, ou seja, havia ainda, no começo do século XXI, nos Estados Unidos, estados que consideravam crime. E só em Lawrence versus Texas, que também não foi uma decisão unânime, salvo engano, também foi uma decisão de 6-3, tá? Foi que a Suprema Corte americana declarou que essas legislações eram inconstitucionais. De novo, baseado no bom e velho direito à privacidade, que ela mesma, a Suprema Corte, havia criado. Ok? Beleza, gente? Beleza. Vamos para frente. Eu ainda vou voltar nessa questão mais para frente, tá? Mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou voltar nessa questão mais à frente. Mas vamos falar do direito ao aborto, então. Em 1973, por 7-2, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela considerou inconstitucional uma lei do estado do Texas que considerava o aborto crime. E, de novo, ela considerou que o aborto era um direito das mulheres porque proibir o aborto seria uma interferência indevida do Estado na esfera da privacidade. Tá? É uma decisão em que se discute a questão da privacidade da mulher. Aí, a gente tem... Essa decisão, ela tem duas partes. Na primeira parte, a Suprema Corte vem e fala, a lei é inconstitucional. E aí você pode concordar ou não com essa parte da decisão. Você pode ser uma pessoa que é contra o aborto e pode concordar ou não com essa interpretação que a Suprema Corte deu. Beleza. O meu problema com essa decisão, na verdade, é com a segunda parte dela. Que, de novo, eu vou ter o chamado devido processo legal substantivo. Tá? Porque não satisfeita em dizer que as mulheres tinham direito ao aborto, a Suprema Corte vem e legisla. Porque essa tecnicamente ela não falou que estava fazendo isso, mas é isso que ela estava fazendo. Em que sentido que eu estou falando isso? Olha só, a Suprema Corte, além de dizer que as mulheres podiam fazer o aborto, ela cria critérios para que o aborto pudesse ser mais ou menos permitido. Então ela vai dizer que as mulheres, no primeiro trimestre de gestação, os estados não poderiam proibir o aborto. No segundo trimestre, do 3º ao 6º mês de gestação, os estados poderiam proibir, em alguns casos, né, se o aborto pudesse colocar a vida da mulher em risco. Ou seja, se a prática do aborto ficasse provado que a mulher fazer aquele aborto, ela poderia ficar em risco, os estados poderiam criar restrições. E que, de toda sorte, nos 3 últimos meses de gestação, a regra é de que os estados poderiam proibir, exceto se, ao contrário, né, se a própria gestação atentasse contra a vida da mãe. Então, assim, eu acho os critérios que a Suprema Corte fez até muito interessantes. O grande problema aqui dessa história é que um tribunal não deveria fazer isso. Ok, gente?
Sim. O fato da Suprema Corte ter feito isso é que é o problema. Se tivesse sido o legislativo, ok. Mas o problema aqui é a Suprema Corte entrar nesse mérito, né, de certa maneira, fez, Ana Júlia, quando o STF vai falar sobre a questão de compra de remédios, por exemplo. Tá? Eu até vou falar disso mais à frente. Quando o STF fala sobre essa questão da compra de remédios, ele, de certa maneira, acaba fazendo isso também. Tá? De novo, está legislando. Ainda que eu acho o critério que o STF na época criou até muito interessante, mas está legislando. Né? Beleza. Aí, a Suprema Corte decide isso em 1973 e, depois disso, a Suprema Corte não aceita mais tratar da questão do aborto. Durante o restante dos anos 70 e os anos 80, conservadores tentaram derrubar esse precedente da Suprema Corte, mas a Suprema Corte entendia que essa era uma questão que já estava resolvida, não cabia a ela mais falar sobre isso. Até que, em 1992, em Planned Parenthood versus Casey, isso aqui, né, são as clínicas de aborto. São chamadas clínicas de planejamento familiar, que são os lugares onde as mulheres fazem, né, o aborto. Esse caso chegou à Suprema Corte e o argumento era de que a lei estadual teria extrapolado os limites permitidos no caso Roe versus Wade. Qual que era a questão aqui? Era de que a lei estadual ela exigia vários requisitos que, no final das contas, inventavam um monte de coisa, um monte de burocracia para impedir, na prática, que as mulheres pudessem abortar. Tá? A Suprema Corte americana, ela não revoga Roe versus Wade, ela mantém Roe versus Wade, ou seja, ela mantém o direito ao aborto, mas ela, primeiro, a Suprema Corte tira aquele critério dos trimestres. Então, a partir de 1992, a Suprema Corte não trabalha mais com aquela lei que ela criou dos trimestres, tá? Em segundo lugar, ela vai dizer que o aborto é sim um direito de liberdade, que os estados não podem criar impedimentos, os estados não podem, com a desculpa de que estão regulamentando o funcionamento das clínicas de aborto, criar uma série de requisitos que acabam inviabilizando, né? Mas a Suprema Corte dá por um lado e tira para o outro, né? Vejo que foi uma decisão bem polêmica, foi 5-4. Ela diz que os estados não podem embaraçar o funcionamento, mas podem criar regulamentações médicas. Essa abertura que a Suprema Corte aqui deu acabou sendo muito utilizada por estados conservadores. Os estados poderiam criar regulamentações médicas para proteger a segurança e a saúde da mãe, desde que esses obstáculos não fossem substanciais. A Suprema Corte deixou isso muito claro, mas isso foi lido pelos estados como uma autorização para que eles continuassem criando dificuldades. Estados conservadores, né? Eu nunca assisti esse Sex Education. Ele é sobre isso? A questão do aborto? Ele trata da questão do aborto? Mas igual o próprio nome mesmo fala a questão de como se fosse uma educação sexual mesmo. Só que tem um episódio específico que trata sobre essa questão, aí mostra principalmente que na frente da clínica tem uma mulher lá com um cartaz falando que vai pro inferno. Não sei Sempre tem. Uma questão religiosa. Essa série é muito boa. Sempre tem. Várias clínicas já foram incendiadas, clínicas de aborto são apedrejadas, as mulheres sofrem uma série de... Fica um monte de gente na porta, atacando as mulheres, atacando verbalmente, né? As mulheres na hora delas entrarem nas clínicas. É um negócio, assim, surreal. Gente à toa para fazer essas coisas o dia inteiro. Por exemplo, uma coisa que a Suprema Corte declarou inconstitucional dessa lei estadual era de que a mulher só podia fazer o aborto se o marido dela ou o pai da criança fosse previamente notificado, né? Mas, por outro lado, ela manteve alguns requisitos que a lei estadual tinha criado. Ela entendeu que esses requisitos não inviabilizavam o aborto. Por exemplo, ela manteve
que a mulher tinha que se submeter a um aconselhamento com informações sobre o feto e possíveis perigos para a sua saúde, que depois desse aconselhamento, o aborto só podia ser feito 24 horas depois, para que a mulher pudesse refletir se realmente queria fazer, e que menores de idade só poderiam fazer com consentimento dos pais ou com autorização judicial. Então, essas 3 coisas, a Suprema Corte entendeu que, ok, a lei estadual poderia prever isso. Mas, por exemplo, entre outras coisas que ela declarou inconstitucional, essa questão aqui na necessidade do pai da criança ser previamente notificado, né? Eu acho legal essa coisa da necessidade de notificar, eu já falo, Marcela, notificar o cara, do tipo, eu não concordo que ela faça o aborto. Devia ter, então, um jeito de teletransportar a barriga para ele, né? Vamos fazer aqui, então. Beleza, você não concorda? Então, você que vai continuar com essa gravidez, então. Né? Eu acho muito fácil dizer, eu não concordo, não é você que está grávido, né? E não é você que vai ter que tomar conta desse menino, provavelmente. Enfim. Tipo isso. O aborto já começa aí, né? Marcela, a questão que a Suprema Corte vai entender, ela não diz o que são exatamente os obstáculos substanciais. O que ela está dizendo, o que ela diz assim, os estados não podem criar dificuldades tais, burocracias tais, que acabem criando como se fosse uma proibição indireta. Tá certo? Ou seja, os estados, de maneira espertinha, ao invés de dizer é proibido o aborto, ponto, eles falam, não estamos proibindo o aborto, estamos apenas regulamentando. Só que nessa história de regulamentar, eles acabam criando tantas barreiras que muitas vezes a mulher não consegue superar essas barreiras. Certo? E é isso que a Suprema Corte está dizendo que não pode acontecer. Beleza. Ok. A gente tem um caso que é bastante curioso, que é Gonzalez versus esse Carhart, de 2007, que a Suprema Corte considerou que é válida uma lei federal que proibia o aborto de feto parcialmente nascido. O que cá entre nós faz algum sentido, né? Se a mulher já está em trabalho de parto, o feto já está nascendo, você não pode fazer aborto. Teria que ter feito o aborto antes. Ok? Mas ainda assim, uma decisão que dividiu bastante a corte, também uma decisão de 5-4. Tá? Esse é um período em que a Suprema Corte tinha 5 juízes conservadores e 4 liberais. Só que um desses conservadores era um cara que às vezes votava com os liberais. Então, por isso que muitos desses julgamentos são 5-4, só que tinha um desses caras aí que às vezes ele ficava de um lado, às vezes ficava do outro. Então nunca dava para saber qual que seria a decisão da Suprema Corte. Era um cara meio em cima do muro, né? Teoricamente ele era um conservador, mas ele era um conservador mais light, vamos dizer assim. A Suprema Corte vai voltar na questão do aborto em 2016. Essa foi, salvo o melhor juízo, a última decisão da Suprema Corte sobre a questão do aborto. Tá? A partir daquela decisão, lá de 1992, um monte de estados leu a decisão da Suprema Corte no sentido de, ótimo, vamos agora poder legislar. E começaram a criar um monte de lei maluca para proibir o aborto. Tá? Vários estados, principalmente os estados do Sul. Né? E aí a Suprema Corte, então, volta a tratar do caso nesse Whole Woman Health, que é uma clínica, versus Cole. Questionava-se aqui uma lei do Texas que criava restrições médicas ao aborto. Olha o que essa lei dizia. Que o médico que ia realizar o aborto, ele tinha que ser associado a um hospital que ficasse a pelo menos 48 quilômetros de distância da clínica. O hospital onde o médico fosse credenciado tinha que ficar a pelo menos 48 quilômetros, está em milhas no original, mas eu passei para quilômetros, né? X milhas, que dá 48 quilômetros de distância da clínica. Por que disso? Tem a menor ideia. Tá? Que a clínica tinha que exigir tudo que é exigível para um centro cirúrgico. O problema é que tem muitas clínicas de aborto que elas fazem um aborto só químico, elas não fazem cirurgia. É só
medicamento. Então, por que uma clínica deveria ter todo o material, todo o aparato de uma clínica cirúrgica, de uma sala cirúrgica, se não serão feitas cirurgias ali? Né? Por causa desse excesso de exigências, a clínica mostrava para a Suprema Corte que várias outras clínicas já haviam fechado as portas, porque elas não conseguiam arcar com os custos do que era exigido pela lei. E aí, a Suprema Corte, então, por 5-3, eu não sei porque a corte estava com 8 ministros na época, alguém devia ter morrido, eu acho que foi na época que o Scalia morreu. Ela estava com 8 na época. Então, de qualquer forma, por 5-3, a Suprema Corte declarou inconstitucional a lei do Texas. Ok? Ou seja, de novo, a Suprema Corte vai dizer que os estados podem legislar, mas a legislação que eles criarem não pode impedir, não pode inviabilizar o direito ao aborto. Ok? É uma decisão relativamente recente. Ok, gente? De novo, prestem atenção que o direito ao aborto também não está dito na Constituição. Então, o direito à privacidade que sustenta o direito ao aborto já era um direito decorrente da Constituição. O direito ao aborto é um direito fundamental decorrente de um que já é decorrente. Vocês vejam como é que a questão da construção dos direitos fundamentais ao longo dos anos. Ok? O aborto, ele é pago. Tá? Não é clínica estatal, não. É clínica privada. Tá? Bom. Voltando à questão voltando, né, ou falando da questão do casamento, nós vimos lá atrás aquele caso Loving versus Virginia, né, de 1967, em que a Suprema Corte americana declarou inconstitucionais as leis que proibiam casamentos interraciais. Eu lembro desse caso porque também depois você tem toda a coisa do direito à privacidade, né? E aí, beleza. Durante a gestão do Clinton, durante a época que o Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos, foi aprovada uma lei chamada de DOMA, 1996. Essa DOMA, ela era uma lei, a Lei de Defesa do Casamento. Tá? A DOMA é uma sigla para a Defense of Marriage Act. Tá? E o que essa lei dizia? É uma lei federal. E aí vocês vão lembrar de algo que eu falei semana passada sobre a escravidão, né? Ela também tem uma coisa meio maluca de federação na história. O governo americano, por essa lei, estava dizendo que ele não reconhece os casamentos feitos em pessoas do mesmo sexo. Então, no nível federal, não é reconhecido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso significa que os estados que tiverem casamento entre pessoas do mesmo sexo, beleza. Os estados que não tiverem, beleza também. Porque significa que, se uma pessoa estiver casada num estado que permite, e ela se mudar com seu companheiro, a mulher com a sua companheira, para um estado que não permitia ou não previa o casamento de pessoas do mesmo sexo, esse casamento não seria reconhecido nesse outro estado. Ok? E da mesma forma, se eu tiver um servidor público federal, né, um servidor público federal que se casasse com alguém do mesmo sexo, isso não traria benefícios previdenciários. O governo americano não reconheceria esse casamento, por exemplo, para efeitos previdenciários. Pensão por morte, por exemplo. Então, um cara que trabalhava-se nos Correios. Os Correios são uma estatal federal americana, né? Uma empresa pública federal. O casamento dele não seria reconhecido para efeitos de plano de saúde, de pensão, etc. Tá? Isso era o DOMA. Mas, além disso, em 2008, a Califórnia aprovou uma emenda à Constituição, que foi aprovada a partir de um referendo, que é a Proposição 8. E o que falava a Propate? Ela
deixava de reconhecer os casamentos entre pessoas do mesmo sexo na Califórnia. Isso era um negócio muito surreal, porque a Califórnia, anos antes, tinha aprovado o casamento igualitário, né? Então, tinha várias pessoas que já tinham se casado. Pela Pro-Pate, quem já estava casado, ok, mas a partir daquele momento, a Califórnia não reconheceria mais novos casamentos em pessoas do mesmo sexo. Sim, Ana Catarina, vários, aqui no Brasil, inclusive, se fazia muito isso. Tá? Ok? Então, a Califórnia, ela deu um passo atrás. Ela tinha reconhecido o casamento anos antes, e com a Pro-Pate, a Califórnia parou de reconhecer. Bom, contra essas duas leis, chegaram na Suprema Corte 2 casos. Esses Estados Unidos versus Windsor e esses Hollingworth versus Perry. Ambos julgados em 2013 e ambos com 5-4. Você vê que o cara vira folha? Pendeu para o lado dos liberais nesse caso aqui. E a Suprema Corte americana vai declarar essas duas leis, a lei federal e a emenda à Constituição da Califórnia, inconstitucionais por violarem a 5ª emenda, que a gente mencionou semana passada, e vocês falaram aí quanto que a 5ª emenda é importante, né? Nos filmes, quanto que a 5ª emenda é mencionada. E a ideia é de que elas violam a 5ª emenda por violarem o due process of law, o devido processo legal, que é uma interpretação muito ampliativa do que é devido processo legal. Certo? Aqui eu trouxe um trechozinho da decisão da Suprema Corte. É inválida, pois nenhum propósito legítimo supera o propósito e o efeito de desacreditar e prejudicar aqueles a quem o Estado, por suas leis de casamento, procurou proteger em sua personalidade e dignidade. O que a Suprema Corte está dizendo aqui é: essas leis, tanto o DOMA quanto a Pro-Pate, elas não trazem benefício nenhum. Ninguém é beneficiado por essas leis. Ao contrário, o que nós temos é um tratamento que viola a isonomia, que viola o que está na 5ª emenda, o direito ao igual tratamento. Está na 5ª emenda. É a chamada Equal Protection Clause, a cláusula da igual proteção. Tá? Também está na 5ª emenda. Aliás, tem um cara que eu gosto muito, um cara da filosofia do direito, talvez vocês tenham visto nas aulas de filosofia do direito no primeiro período, que é o Dworkin, Ronald Dworkin, que ele comenta sobre essa decisão da Suprema Corte. Ele tem um livro em que ele comenta essa decisão da Suprema Corte e ele vai falar justamente sobre isso. O que a Suprema Corte está dizendo ali é: essas duas leis, elas violam a isonomia, o direito a igual tratamento, a cláusula de igual proteção, todo mundo deve receber a mesma proteção do Estado. E o que essas duas leis fazem é justamente retirar essa igual proteção. Ok? Eu não sei se o Felipe está aí. Você conhece esse texto do Dworkin, Felipe? Se você conhece esse texto. Que ele fala sobre isso? Não sei se ele está presente aqui agora. Ele está constando, mas de repente não está. Desculpa. Oi, Felipe. Você conhece esse texto? Professor, desculpa. Tranquilo. Você conhece esse texto do Dworkin que ele fala sobre essa decisão? Tá no Direito de Liberdade? Eu acho que é. Eu tô em dúvida, na verdade, qual é o livro, em qual livro que tá. Eu acho que sim. Acho que ele tá no Direito de Liberdade, que ele fala do aborto, da eutanásia. Deixa eu conferir aqui. Não, tranquilo. Se depois você puder só fazer trabalhar isso com o pessoal na monitoria, falar sobre esses casos a partir do Dworkin e tal, que eu acho que ele explica isso de uma maneira bem interessante e tal, assim. Acho bem acessível para essa discussão.
Tá? Eu li o livro aqui, pode deixar. Legal, valeu. Muito bem. Mas aqui, em 2013, a Suprema Corte ainda não havia reconhecido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou o casamento como um direito fundamental, melhor dizendo. Né? Ela apenas disse que as leis que proibiam violavam a Constituição. Ou seja, aqui em 2013, o patamar estabelecido foi: alguns estados podem reconhecer, outros estados podem não falar nada, mas os estados não podem falar contra. Ok? Isso é meio maluco, mas foi isso aqui. Esse era o patamar que a gente tinha aqui em 2013. Eu posso ter estados que não reconhecem, beleza, mas eu não posso ter um estado que proíba. Tá? Isso vai mudar, na verdade, em 2015. E aí eu termino essa parte da Suprema Corte com esse caso aqui, do Obergefell versus Rhodes, de 2015, que foi quando, aí sim, a Suprema Corte americana vai dizer que o casamento é um direito fundamental, e se o casamento é um direito fundamental, vale a nona emenda. Os direitos previstos nessa Constituição não podem ser interpretados de maneira a restringir o mesmo direito para as outras pessoas. Ok? Que a gente falou semana passada. Se o casamento é um direito fundamental, se casar é um direito fundamental, então eu tenho que reconhecer esse casamento também para pessoas do mesmo sexo. Tá? Foi isso que a Suprema Corte decidiu aqui em 2015. Né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo não pode ser proibido pelos estados. E, portanto, ela ordenou que todos os órgãos responsáveis por fazer casamento nos estados fossem obrigados a fazer esses casamentos. Tá? Eu não sei se vocês já usavam, por exemplo, Facebook em 2015, talvez sim, mas foi quando o Facebook criou aquele fundo de você mudar a sua foto e colocar uma foto, a sua foto com arco-íris de fundo, né? E foi, né, por causa dessa decisão da Suprema Corte de 2015, tá? Beleza? Então, desde 2015 que não pode mais haver, por parte aí de nenhum delegado, de nenhum prefeito. Em alguns lugares é o prefeito que faz o casamento, em alguns lugares é o delegado lá do cartório, o encarregado lá do cartório, enfim, não pode haver qualquer forma de restrição. Inclusive, você não pode alegar objeção de consciência para não fazer o casamento. Depois disso, a gente vai ter uma decisão mais recente da Suprema Corte, que ela é bastante criticada, que é o caso do bolo de casamento. É engraçado, né? Mas uma discussão imensa na Suprema Corte por causa do bolo do casamento. Vocês conhecem esse caso? Pois bem, dois homens foram se casar e aí eles foram contratar lá um confeiteiro muito famoso nos Estados Unidos, naquela região, sei lá, que fazia bolo para casamento. E aí o cara disse que não queria fazer o bolo de casamento porque isso era contra a religião dele, né, fazer um bolo de casamento para duas pessoas gays e tal. E isso gerou um processo judicial contra o confeiteiro. Isso chegou na Suprema Corte e a Suprema Corte americana decidiu que o cara tinha sim o direito de não comerciar, o direito de não fazer uma transação comercial, alegando questões de foro íntimo. Tá? A decisão da Suprema Corte é uma decisão muito criticada, inclusive, mas é isso. Aí eu fico pensando o seguinte: se esse cara dissesse eu não vou fazer o bolo de casamento porque o casal é formado por duas pessoas negras, ou porque o casal é de judeus, será que a Suprema Corte teria tido a mesma decisão? Acho que não, né? Acho que não. Para a gente terminar a parte da Suprema Corte, eu queria, tá fora da ordem, eu queria sugerir para vocês esse filme aqui. Deixa eu pegar aqui o link dele. Ele tem duas versões, tem uma versão mais antiga, que eu acho que é essa daqui. Tem uma versão um pouquinho mais nova, as duas são velhas, mas tinha uma um pouquinho mais nova.
esse filme aqui se chama O Vento Será Tua Herança. Alguém já ouviu falar desse filme? Não sei se esse aqui é o legendado. Legendado, tá aqui. Acho que esse tem legenda também. Esse caso, gente, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, eu sempre indiquei ele para meus alunos de teoria da Constituição, depois eu parei de indicar, mas nesses tempos que a gente está vivendo hoje, eu acho que a gente precisa falar de novo desse caso aqui. Não é um caso da Suprema Corte Americana, é o caso de um tribunal local, mas esse filme é baseado em fatos reais, tá? No começo do século XX, vários legislativos estaduais e municipais começaram a legislar contra o ensino de Darwin nas escolas. Tá? Então, vários estados passaram não só a falar contra o ensino de Darwin, mas inclusive a criminalizar o ensino de Darwin nas escolas. Ao invés de estudarem a teoria da evolução das espécies, os alunos deveriam estudar a teoria, entre aspas, criacionista. Ok? Aí, no sul dos Estados Unidos, um desses estados do sul, um professor, então, contrariando a lei, ele resolveu ensinar para os alunos a teoria do Darwin, a teoria da evolução das espécies. Ele foi preso e ele, então, é processado criminalmente no que vai ser conhecido como, abre aspas, o processo do macaco. Por causa da discussão lá de que o homem teria um ascendente comum com os macacos, né? Da teoria do Darwin. E esse processo, enfim, eu não vou dar spoiler sobre o final do filme, mas eu sugiro que vocês assistam esse filme. Eu acho que eu não coloquei lá no meu plano de ensino, que eu tinha meio que esquecido mesmo de falar desse filme, mas a gente está vivendo umas situações tão bizarras nesse mundo, nesse começo do século XXI, que eu acho importante a gente se voltar um pouquinho sobre as besteiras que já foram feitas em nome de religião e terraplanismo lá no começo do século XX. Tá? A discussão inteira do filme é muito legal. Afinal de contas, é válida uma lei que proíbe o cara de ensinar a teoria da evolução das espécies, que obriga o cara a falar, né, que Deus é que fez o mundo em 7 dias, não sei o que, na aula de ciências? Tá certo? Vejam, assistam esse filme, depois vocês me contem o que vocês acharam. É um filme longo, viu? Umas 3 horas de duração, como todo bom filme antigo. Mas é um filme espetacular, com Burt Lancaster. É um filme muito interessante. Tá? Assistam e depois me contem o que vocês acham. Ok? Sobre os Estados Unidos é isso. Deixa eu finalizar aqui. Amanhã, na verdade, eu vou começar a falar sobre a França, sobre